Pessoal, boa tarde. Essa videoaula é a última desse primeiro bimestre. A ideia é justamente prepará-los para a prova, juntando com os outros vídeos que eu fiz. É importante que vocês foquem o estudo de vocês agora no na segunda fase do primeiro bimestre para a prova, as questões dos elementos de transação. Eu comentei com vocês um pouco antes que o marketing está presente na questão dos elementos do serviço ao cliente. Quando a gente fala de cliente, isso está diretamente ligado aos 4 Ps. É importante vocês saberem que quem manda é o cliente, eu já falei isso para vocês. E é importante entender que a prestação de serviço, esse acompanhamento do cliente, a conquista do cliente passa por uma série de ações que vão desde a época que o cliente é potencial, ou seja, ele ainda não é comprador do seu serviço, até a fase do pós-transação, que é pós-venda também, como a gente trata, tá? Então é importante a gente perceber que quando a gente trabalha o serviço ao cliente, todas as fases, desde a preparação do serviço, a parte transacional até o pós-venda, é importante que seja trabalhado com mais alto nível de excelência, a fim de trabalhar a questão da consolidação desse cliente como um cliente fiel, tá? Então, uma dica para vocês na prova é que vocês conheçam os elementos de pré-transação, transação e pós-transação, tá? Todos eles fazem parte e todos eles têm que ser prestados da melhor maneira possível, a fim de que você possa trabalhar essas questões de forma a fidelizar o seu cliente ao longo do tempo, tá? É importante vocês darem uma olhada nessas pesquisas que eu coloquei para vocês aqui. Algumas coisas são muito importantes, são pesquisas que são feitas no mundo inteiro, em diversos setores. Isso é importante para vocês chegarem a uma conclusão importante da nossa conversa aqui, da nossa disciplina, que é justamente aquilo que é mais importante quando a gente fala em satisfação do cliente. Então, quando eu estou falando de elemento logístico com relação a atendimento ao cliente, esses são os 4 principais pontos que vocês têm que trabalhar. Então, a entrega pontual é uma coisa muito importante hoje, a condição com que esse produto chega na casa das pessoas, tá? Porque um dos problemas sérios que a gente tem é que, além de atrasar, é que o produto chega defeituoso, tá? O índice de atendimento dos pedidos, que você consiga manter um índice elevado e que a documentação seja alguma coisa exata. Esse é um outro problema sério também que a gente tem, que é justamente a questão de problemas com documentação. Às vezes você prejudica todo um processo porque o documento está com os dados equivocados. Então, focar nesses 4 pontos também é importante para a prova de vocês. Ele está nos exercícios, nas avaliações de desempenho que vocês vão fazer agora. Então, isso tem que ser levado em consideração de modo que vocês possam ir bem na prova, tá? É importante também entender que as principais reclamações têm que ser trabalhadas de forma específica. Prestem atenção que, mais uma vez, atraso na entrega é uma parte importantíssima quando a gente fala em reclamação. Então, um foco muito importante que vocês têm que ter é justamente na hora de desenvolver um prazo ou divulgar um prazo para entrega de um produto ou serviço, que vocês cumpram. Não tente trabalhar com os menores prazos possíveis, nesse caso impossíveis, e não cumpri-los, porque serve no primeiro momento para fazer uma propaganda, mas depois prejudica muito a imagem da sua empresa, porque se você promete aquilo que não pode cumprir, você gera uma frustração, um problema sério que fica difícil de mudar lá na frente, tá? E, mais uma vez, produtos com qualidades inadequados. Então, tome cuidado com isso também. Então, aqui tem uma leve definição do que é o ciclo de vida do pedido, é bom vocês conhecerem. Tem um sisteminha básico que eu coloquei para vocês aí, que é justamente todos os elementos que fazem o ciclo do pedido importante nessa prestação de serviço e como o cliente avalia isso, levando em consideração o tempo de entrega, né? Então, mais uma vez, a gente não tem que separar, não pode separar, já falei para vocês,
quando a gente fala de cliente, não tem como não falar de marketing. Eu não vou me atentar muito a isso, porque vocês já tiveram marketing no curso de vocês têm uma noção básica. É importante saber só que todos os elementos do marketing trabalham pela satisfação do cliente, porque se ele não estiver satisfeito, ele te penaliza. Então aí tem um levantamento também de quais são as principais penalidades para aqueles fornecedores que não cumprem com o prometido, e percebam que 29% reduzem o volume de negócio. Reduzir o volume de negócio quer dizer menos lucro para a sua empresa. Então tome muito cuidado com isso, tá? A gente tem que entender também que informação é fundamental hoje, uma forma de você trabalhar ou combater a incerteza com relação ao desempenho, lembrando que serviço, por ser intangível, é mais difícil a gente mensurar a qualidade dele, é você justamente informar o cliente o tempo inteiro todos os passos. É muito comum hoje você ter sistemas em que a pessoa pode acompanhar o seu pedido durante todo o processo. E isso vale a pena porque você cria uma relação de confiança que lá na frente vai te dar muito resultado, né? Então, sempre pensar nisso, levar em consideração que o nível de serviço percebido quando a gente fala em serviços está muito atrelado a evidências. E essas evidências devem ser muito bem trabalhadas por vocês. Aí tem algumas formas de trabalhar isso, e qual é o nível de serviço do cliente, ou seja, a percentagem de clientes recebendo as mercadorias no prazo de 5 dias, e como isso gera uma satisfação a longo prazo, tá? E lembrando que mensurar o desempenho no atendimento é muito importante, desde o processamento de pedidos até a acurácia na documentação, o transporte, tudo isso você tem como mensurar. Disponibilidade de produtos no estoque, isso é importante também na hora da gente mensurar. E mensurar é justamente a gente avaliar de que modo, medir de que modo essas questões estão sendo bem trabalhadas ou não perante o seu público. Então, façam o exercício de avaliação de desempenho 2. A prova de vocês vai ser baseada entre os 2 exercícios. Eu desejo uma boa sorte e estou à disposição no portal para tirar qualquer dúvida até o momento da avaliação. Muito obrigado, tchau.